para onde vai a água toda que a gente usa, né? Parece uma pergunta simples, mas a resposta, nossa, é bem complexa. O tratamento de esgoto é uma daquelas coisas essenciais na vida moderna que a gente nem para pensar, é quase invisível. E hoje, a gente vai dar uma olhada em como um verdadeiro exército de micro-organismos faz todo o trabalho pesado. Olha só o tamanho de uma estação dessas. É uma obra de engenharia gigantesca, né? Mas o mais interessante é que o trabalho de verdade, o que realmente importa, acontece numa escala que a gente nem consegue enxergar. Fica a pergunta, o que será que está rolando aí dentro desses tanques enormes? Pois é, parece super complexo, mas a base de tudo é biológica. Bora entender como isso funciona. A grande sacada aqui não está no concreto, sabe? Está num processo biológico, vivo, dinâmico, que vem sendo aprimorado há mais de 100 anos. Bom, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal de lodo ativado. Depois, vamos passar pelo modelo convencional, pelo método de aeração prolongada e pelo reator tudo em um. E para fechar, vamos ver como se decide qual é o sistema certo para cada caso. Então vamos lá, o que é lodo ativado? É hora de conhecer a força de trabalho por trás de tudo isso. E sério, esses trabalhadores são incansáveis. Não são pessoas, não são máquinas. A gente está falando de bilhões de micro-organismos. Então, o que é o lodo ativado, afinal? É basicamente isso, um processo biológico que usa uma mistura de micro-organismos, uma biomassa, para comer os poluentes orgânicos do esgoto. Pensa assim, é uma cultura super concentrada de bactérias, protozoários, um monte de micróbios. E a missão deles é bem direta, se alimentar da matéria orgânica. E ao fazerem isso, eles limpam a água. O nosso papel é só criar o ambiente perfeito para que eles possam, fazer o trabalho deles. E por que ativado? O ativado do nome vem justamente disso aqui, do tanque de aeração. É que, assim como a gente, essa galera microscópica precisa de oxigênio para viver e trabalhar. Então, nesses tanques, o pessoal injeta ar na água, isso mantém a biomassa viva, superativa e, claro, conforme para consumir os poluentes. Ok, agora que a gente já entendeu o conceito principal, vamos ver como ele foi colocado em prática pela primeira vez. Esse aqui é o projeto original, o que a gente chama de sistema de lodo ativado convencional. Olha aí o fluxograma completo. À primeira vista pode parecer um pouco complicado, mas na verdade ele é dividido em etapas bem lógicas. Vamos usar esse aqui como a nossa base para entender as outras versões que vêm por aí. Então, o processo todo se resume em essas 4 etapas. Primeiro, o decantador primário tira os sólidos mais grosseiros, sabe? O que decanta fácil. Depois, a água vai para o tanque de aeração, que é onde a mágica acontece. Os micróbios entram em ação. Na sequência, vem o decantador secundário, que separa essa biomassa, que vai para o fundo, da água limpa, que fica por cima. E aqui vem o pulo do gato. Uma parte desse lodo ativado é recirculado, volta lá para o tanque de aeração. Para quê? Para manter a colônia de micro-organismos sempre forte e pronta para mais. E aqui tem um detalhe bem importante do sistema convencional, a idade do lodo. O que é isso? É o tempo médio que um micro-organismo fica ali no sistema. No convencional, esse tempo é curto, de 4 a 10 dias. Na prática, isso significa que a biomassa se multiplica muito rápido e isso gera um excesso de lodo. E esse lodo extra precisa ser retirado e tratado à parte. Essa necessidade de ter um tratamento extra para o lodo fez com que os engenheiros pensassem em outras soluções, em variações do processo. E é aí que entra a primeira delas, que busca simplificar as coisas: o método de aeração prolongada. Dá uma olhada nesse fluxograma aqui. A primeira coisa que salta aos olhos é que ele é bem mais simples que o anterior, né? Tá faltando uma peça importante aí. E a peça que sumiu foi justamente o decantador primário. É isso mesmo. Nesse método, o esgoto bruto vai direto para o tanque de aeração. Claro, esse tanque precisa ser maior para dar conta do recado, mas o resultado é que se elimina uma etapa inteira do processo. Isso simplifica muito a construção e a operação da estação. E aqui está a grande sacada. A idade do lodo aqui é bem maior. Vai de 18 a 30 dias. Com tanto tempo no sistema, os micro-organismos não só comem a matéria orgânica do esgoto, mas eles começam a consumir a si mesmos num processo chamado respiração endógena. O resultado? O lodo que sobra já sai mais estável em menor quantidade. Isso facilita demais a vida na hora de dar um destino para ele. Beleza, os dois sistemas que a gente viu até agora trabalham com fluxo contínuo. A água está sempre entrando e saindo. Mas existe uma outra abordagem que faz tudo em ciclos, e o melhor, dentro de um único reator. Esse é o reator de fluxo intermitente, ou por batelada. A ideia aqui é genial.
Em vez de ter vários tanques, um para cada etapa, tudo acontece em sequência, no mesmo lugar. É como se a gente trocasse a organização por espaço por uma organização por tempo. O ciclo é quase uma coreografia, olha só. Primeiro, o reator enche, depois a aeração e a mistura começam, é a fase de reação, aí a aeração para, tudo se acalma e o lodo decanta, a água limpa de cima é retirada e, por fim, o sistema descansa antes de começar tudo de novo. É um sistema bem compacto e super flexível. E aqui a gente vê uma foto de um reator desses na vida real. Por fora pode até parecer uma estrutura simples, né? Mas por dentro ele está fazendo todas aquelas funções complexas que a gente viu nos outros fluxogramas, tudo ali, num lugar só. Certo. Então agora a gente já viu o convencional, a aeração prolongada e o reator em batelada. A pergunta que fica é: qual deles é o melhor? E a resposta, como quase tudo em engenharia, é: depende. Vamos comparar o convencional com a aeração prolongada. É um jogo de prós e contras. O convencional pode ser mais eficiente para remover alguns nutrientes específicos, mas, por outro lado, ele é mais complexo de operar e gera aquele lodo que precisa de mais tratamento. Já a aeração prolongada é mais simples, o lodo já sai mais estável, mas, em compensação, pode precisar de mais espaço e gastar um pouco mais de energia. E se a gente olhar para os números, a história é bem essa. A tabela mostra claramente a idade do lodo bem maior na aeração prolongada. O consumo de energia pode ser um pouquinho mais alto, sim, mas olha o custo de implantação. Tende a ser menor justamente por ser um sistema mais simples. No fim das contas, a escolha vai depender das prioridades de cada projeto. É custo? É espaço disponível? É a simplicidade da operação? Mas no fundo, não importa o sistema. Todos eles partem do mesmo princípio fundamental que essa citação resume perfeitamente. Os micro-organismos simplesmente convertem a matéria orgânica em CO2 e mais lodo biológico, tirando a sujeira da água. É a natureza otimizada pela engenharia. A gente só dá uma forcinha para um processo biológico transformar poluentes em gás carbônico e mais biomassa, deixando a água limpa para trás. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? A saúde de uma cidade inteira depende de uma força de trabalho que a gente nem consegue enxergar. Isso mostra como boa parte da infraestrutura que garante a nossa segurança e saúde funciona de forma invisível. Fica a pergunta: que outros sistemas invisíveis estão por aí, sustentando as nossas vidas em silêncio?